E aí, povo, tudo certo? Então, vamos para mais uma aulinha? Então, hoje a gente está entrando na parte 4 de função quadrática e a gente vai ver sobre vértice, ponto de máximo e mínimo. Então, nessa aula a gente vai ver só a definição, como calcula. Então, primeiro, a gente vai entender o que é o vértice de uma parábola. Então, a gente diz que o vértice da parábola é exatamente o ponto onde a parábola muda de sentido. Não entendi, professora, como assim? Olha só, o vértice dessa parábola aqui é esse ponto aqui, ó. Por que é exatamente esse ponto? Porque é quando a parábola termina de decrescer para começar a crescer, tá vendo? E desse aqui, o vértice é exatamente esse ponto aqui. Olha só, é onde a parábola termina de crescer e começa a decrescer. Tem outro jeito de ver isso? Tem. Vamos imaginar... Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. Vamos imaginar que aqui a gente tem um eixo. E esse eixo aqui a gente chama de eixo de simetria. Ele é pra estar reto, tá? Aqui também, ó. Eixo de simetria. Por que a gente chama de eixo de simetria? Porque é exatamente... Porque se tu pegar... Vamos dizer que a gente tem um papel aqui. E aqui eu dobro esse papel. Se eu pegar essa parte aqui e colocar em cima dessa, vocês vão ver que vai ser exatamente em cima desse desenho aqui, né? Por isso que é eixo de simetria. Simetria são duas coisas iguais. É a mesma coisa aqui. Se eu pegar essa parte e dobrar pra cá, eu vou ter uma imagem em cima da outra. Então, a gente chama esse eixo aqui de eixo de simetria, certo? Então, exatamente onde esse eixo de simetria passa o gráfico, a gente também tem os vértices. Então, nesse caso, é esse ponto aqui. E nesse caso, é esse ponto aqui, tá? Ah, professora, mas como é que a gente sabe exatamente que ponto é esse? A gente já vai ver como calcula mais pra frente, beleza? Então, vértice, de novo, de uma parábola é exatamente onde o ponto, né, que a parábola muda de sentido. Então, aqui, ó, ela parou de decrescer e começou a crescer, então é esse aqui é o vértice. E nesse caso dessa parábola, ela termina de crescer e começa a decrescer. Agora, vamos ver como é que a gente calcula exatamente esse ponto, porque concordam que é um ponto no gráfico, né? Ou seja, se a gente traçar pra cá, a gente vai encontrar um valor de x, né? Que a gente vai chamar de xv, que é x vértice. E se a gente traçar pontos pra cá, exatamente esse ponto aqui é o nosso y vértice, beleza? Do lado de cá, a mesma coisa. Olha só, se eu pegar e traçar pontos aqui embaixo, esse ponto aqui é exatamente o meu x vértice. E se eu puxar esse pra cá, eu vou ter o meu y vértice, tá? Então, a gente já vai entender como calcula. Então, olha só, pra gente encontrar... Eu permaneci com os desenhos aqui pra justamente ser visível. Então, olha só. Significa... Esse ponto aqui é um ponto qualquer na função, né? Então, significa que esse ponto, ele tem um x, que a gente chamou de xv, e um y, que a gente chamou de yv, certo? V de vértice, né? X vértice e y vértice. Então, como é que a gente vai conseguir encontrar? Quem são esses x vértice e y vértice? É exatamente esse ponto aqui, ó. Menos b sobre 2a. E o y é menos delta sobre 4a. Então, se a gente pegar uma função e colocar exatamente os coeficientes b, a, o delta e o a aqui, a gente vai encontrar exatamente esse ponto aqui do gráfico. Então, vamos ver agora o que é ponto de máximo e mínimo. Por que a gente tinha que ver sobre o vértice antes? Porque esse vértice vai ser exatamente o ponto de máximo e mínimo. Mas o que vai indicar essa diferença de uma função ter ponto de máximo e outra de mínimo? É o jeito que a função tá. Então, vamos entender. Eu dividi em dois casos. Então, o primeiro caso é se o a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a gente viu na aula anterior que a parábola do gráfico é voltada para cima, certo? Beleza, então se a parábola é voltada para cima, vocês concordam comigo que esse aqui é o ponto de vértice, né? É o vértice. Então, beleza. Então, a função quadrática, ela vai assumir o valor de mínimo. Olha só. Um valor mínimo. Ou seja, esse ponto de vértice aqui, ó, vai indicar um x vértice, né, claro, e um y vértice. E esse ponto de x vértice e y vértice vai ser o nosso valor de mínimo, ou seja, esse ponto aqui é o ponto mínimo. Como é que a gente encontra o ponto mínimo?
Se esse ponto mínimo é o vértice, a gente encontra, vamos lá. Então, esse ponto vai ser, deixa eu fazer maior. Vamos relembrar o que a gente acabou de falar. Vai ser menos B sobre 2A. E o outro é menos delta sobre 4A, certo? Esse ponto aqui, a gente vai encontrar por essas coordenadas. Por quê? Porque ele não deixa de ser o vértice da função. Tranquilo? Agora, vamos ver o segundo caso, que já dá pra entender mais ou menos o que vai acontecer, né? Então, o segundo caso. Se A for menor que zero, a função quadrática vai assumir um valor de máximo. Por quê? Olha só, aonde que tá o vértice dessa aqui? É exatamente esse ponto aqui, né? Como é que a gente encontra ele? A gente tinha visto, né? De novo, o ponto vai ser menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. Isso aqui é só pra frisar bem isso, certo? Beleza, olha só, por quê? Esse aqui é o vértice, né? E a gente tem um x vértice, que é esse valor aqui. E tem um y vértice, que é esse valor aqui. É meio fácil de lembrar, né? É só olhar o desenho. Se a gente tem a parábola voltada pra cima, vou fazer aqui no canto. Se a gente tem a parábola voltada pra cima, esse vértice aqui vai ser o valor mínimo, certo? Valor mínimo. Agora, se a gente tem a parábola voltada pra baixo, esse vértice aqui vai ser o valor máximo. Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos fazer só dois exemplos bem rápidos para encontrar vértice e entender se ele vai ser ou se ele é o máximo ou o mínimo. E daí, a gente encerra essa aula de... Então, exemplo 1 diz, encontre o vértice da função y igual a x ao quadrado mais 1 e diga se é o ponto de máximo ou mínimo da função, né? Se esse vértice é. Primeiro, a gente já consegue responder uma das perguntas, né? Então, vamos lá. A gente tem essa função aqui, né? Y igual a x ao quadrado mais 1. O que a gente viu nos casos que determinava se era ponto de mínimo ou máximo? Não era o A? Esse A aqui é o quê? É positivo ou é negativo? Então, o A é o cara que acompanha o x ao quadrado, né? Nesse caso aqui, o A não é maior que zero? É, né? Se o A é maior que zero, a gente viu que a parábola é voltada para cima. Então, a gente vai encontrar um ponto de mínimo. Beleza, então a gente já sabe essa resposta aqui. Agora, a gente só precisa encontrar que ponto que é esse. Tranquilo? Então, primeira coisa, separar em A, B e C. Eu vou fazer tudo de uma mesma cor, tá? Porque eu acho que agora a gente já pegou o jeito, né? Quem é A? 1, né? Quem é B? 0, quando não tem é 0. E C? 1 também. Beleza, então a gente sabe que para encontrar o vértice, a gente usa essa fórmula. Menos B dividido por 2A e menos delta dividido por 4A. Então, vamos substituir. Então, vamos fazer primeiro o x vértice. Então, o x vértice vai ser menos B sobre 2A. O x vértice é igual a menos, o B é 0, dividido por 2 vezes 1. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então, o x vértice é 0. Beleza. Agora, vamos calcular o y vértice. Mas, para isso, a gente precisa calcular o delta antes, né? Então, vamos fazer o delta aqui do lado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, o delta deu menos 4. Tem problema do delta nesse caso da negativo? Não tem problema nenhum, tá? Porque a gente não tá querendo saber os zeros da função, a gente tá calculando o vértice, então a gente vai continuar. Então, eu vou puxar mais pra baixo aqui ainda. Então, o y vértice é menos delta dividido por 4a. Nesse caso, delta deu menos 4. Então, menos 4 dividido por 4 vezes 1. Então, o y vértice vai ser menos da conta, né? Menos 4 dividido por 4 vezes 1, 4. Então, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Menos com menos, mais. Então, o y vértice é 1. Beleza, então a gente sabe que, vou botar aqui de outra cor, que o vértice dessa função é 0, porque é primeiro o x vértice,
e depois o y vértice, 1. E esse ponto aqui é o nosso ponto de mínimo. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer só mais um exemplo e daí a gente vai construir o esboço do gráfico nesse exemplo. Pra vocês verem que agora a gente tem bem mais pontos definidos no gráfico e ele consegue ficar bem mais desenhado. Então, vamos lá. Então, encontrar o vértice da função y igual a x ao quadrado mais x menos 12 e dizer se esse é o ponto de máximo ou de mínimo, certo? Então, vamos lá. De cara, a gente já consegue dizer que vai ser o ponto de mínimo de novo, né? Por quê? Porque o aqui é positivo, certo? Então, olha só. A gente tem a função y igual a x ao quadrado mais x menos 12. E esse A é positivo, né? Então, vamos separar quem é A, quem é B, quem é C. O A, nesse caso, é 1, o B é 1 também, e o C é menos 12. Concorda? Beleza. Então, vamos calcular o vértice. Então, o vértice é dado por menos B dividido por 2 vezes o A, e menos delta dividido por 4A, né? Então, olha só. Para calcular o x vértice, a gente precisa do menos B dividido por 2A. Então, o x vértice vai ser menos 1 dividido por 2 vezes 1. Nesse caso, o x vértice vai ser menos meio, né? Ou, né, se vocês quiserem fazer 1 dividido por 2, vai estar menos 0,5. Tranquilo. Agora, o y vértice, a gente vai precisar calcular o delta primeiro. Então, vou fazer o delta aqui, ó. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, o delta vai ser 1 menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48, certo? Menos com menos, mais. Então, o delta vai ser 49. Então, agora calculamos o y vértice. O y vértice vai ser o menos o delta dividido por 4a. Então, vai ser menos 49 dividido por 4 vezes 1. Ou seja, vou fazer aqui pra baixo, senão não dá pra ver. Menos 49 dividido por 4. Quanto que é 49 dividido por 4? 12,25. Tranquilo? Negativo. Então, a gente sabe que o vértice dessa função ali vai ser onde o x é 0,5 e o y é menos 12,25. Tranquilo? Então, vamos fazer o esboço do gráfico. Então, para isso, vamos armazenar algumas informações, porque não vai caber tudo aqui. Então, o x vértice a gente calculou e deu menos 0,5 e o y vértice deu menos 12,25, né? Perfeito. Então, eu vou apagar uma parte aqui até que a gente calcule, pra gente calcular as outras coisas. Então, para fazer mais ou menos o esboço, a gente vai precisar saber os zeros da função, né? Como é que a gente calculava os zeros da função? Calculava o delta e jogava no Bhaskara. O delta a gente já tem calculado, né? Deu 49. Então, vamos jogar no Bhaskara para saber quem são os valores de x. Então, é x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, né? Então, o x vai ser menos b, menos 1, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui a gente vai sair com dois valores, né? Um x2 e outro x1. Então, o x1 vai ser menos 1 mais... Quanto que é a raiz de 49? 7, né? Dividido por 2. E o outro é menos 1 menos 7 dividido por 2. Então, eu vou botar direto o valor aqui, né? Vamos calcular de cabeça. Devo 1 e pago 7, fico com 6, né? 6 dividido por 2, 3. Devo 1, devo 7, devo 8. Dividido por 2, devo 4. Perfeito? Então, a gente sabe que os nossos zeros da função, então, eu vou botar aqui, ó, os zeros são 3 e menos 4.
Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu já meio que esbocei o gráfico aqui. Então, vamos retirar as informações que a gente já sabe. Beleza? A gente sabe os zeros, vamos de baixo para cima. A gente sabe os zeros da função. Quem são os zeros da função no gráfico? São exatamente os pontos que cortam o eixo X do gráfico. Então, vai cortar onde X é 3, aqui, e onde X é menos 4, aqui. Perfeito? Beleza, então essa informação, ok. X vértice, Y, os vértices é o ponto de mínimo, lembra que a gente viu? O ponto de mínimo, então, é exatamente onde esses pontos se cruzam. Então, é menos meio, ou seja, na metade de menos 1 aqui. Então, é menos meio até menos 12,25. Então, aqui. Então, esse aqui é o menor ponto que a gente tem. A gente não tem gráfico abaixo desse ponto. Ele é o menor de todos, certo? Ok, então usamos essa informação. O que é o ponto C no gráfico? Não é exatamente onde corta o eixo Y? Então, corta no menos 12. Então, vai cortar nesse ponto aqui, ó. Beleza. Ok. O B, a gente sabe que ele sendo positivo, ele vai cortar exatamente o eixo Y onde cresce, né? Ó, o B, ele é maior que 0, então ele vai cortar o gráfico nessa parte aqui, ó, daqui até aqui, onde ele cresce, perfeito? E a gente sabe que o AC é positivo, então o AC é maior que 0, o gráfico, ele é voltado para cima. Então, a gente sabe que o desenho dessa parábola é exatamente esse aqui, ó. Ela vem até aqui como ponto de mínimo, sobe e vai. Tá vendo que a gente consegue agora esboçar um gráfico exatamente bem mais perfeito do que era os gráficos anteriores? Porque a gente já tem todos os pontos, a gente tem a pontinha dele, seja embaixo ou seja em cima, a gente tem aonde que ele cruza no eixo X, onde que ele cruza o eixo Y, a gente já tem todas as coordenadas dele. Então, agora a gente consegue esboçar bem mais tranquilo, sem precisar fazer toda aquela tabela. Pode fazer? Pode. Se você acha bem melhor, não tem problema nenhum. Só tô mostrando um outro meio. Tranquilo? Então, é isso, gente. Então, nessa aula 4, a gente viu o que era um vértice, o que era ponto de máximo e mínimo e quando que as funções tinham ponto de máximo e mínimo. E na próxima aula eu vou trazer exemplos resolvidos, a gente vai resolver juntos alguns exemplos, para vocês verem por que a gente tem ponto de máximo, por que a gente tem ponto de mínimo, onde que a gente usa no dia a dia. Beleza? Então é isso, povo. Até a próxima aula.